Fluminense ou Boca Juniors? Quem será o campeão da Libertadores? Olá, estamos juntos mais uma vez. Neste sábado, chegou a hora, decisão da Copa Libertadores, da Taça Libertadores, do Maracanã, no Rio de Janeiro, Maracanã que está fechado há alguns dias, eles estão tentando dar um jeitinho bom no campo de jogo para facilitar a vida do Fluminense, a vida do Boca, grande público, a gente sabe tudo o que vai acontecer, afinal, é decisão da competição mais importante do continente, envolvendo um clube brasileiro, um clube argentino, as duas grandes forças do continente, e você vai acompanhar tudo isso nesse sábado com a equipe de esportes da Jovem Pan. Fluminense ou Boca? A coisa está pendendo para que lado? A gente estava conversando isso aqui no corredor, o Bruno veio aqui, Bruno Prado vai começar falando sobre essa decisão importante, ansiosamente aguardada por todo mundo aqui no nosso continente. E aí, Bruno? Um jogo muito legal, é uma final entre um brasileiro e um argentino. Acho que o time do Fluminense é um pouco melhor que o do Boca, mas não é uma diferença absurda. Não acho que tenha um favoritismo tão claro nessa decisão. O Fluminense vai ter a iniciativa do jogo, até pela característica do time, é um time que gosta de ter a bola, de atacar, vai estar jogando no Maracanã, que é onde ele joga normalmente. E o Boca vai ter uma postura mais defensiva. Acho que o desenho do jogo está bem claro, ninguém pensa muito diferente disso pelo que os times já fizeram. Mas o Fluminense não tem jogado bem, o Fluminense não está vivendo o seu melhor momento na temporada. Pode ser porque tem um foco total nesse jogo, até no emocional dos atletas, o time esteja focando só nesse jogo brasileiro um pouco de lado. O Boca também não está bem no Campeonato Argentino, também tem tudo focado para a Libertadores, mas é o Fluminense que vai ter que tomar a iniciativa, é o Fluminense que vai ter que criar e não vive um bom momento. Eu acho que o Fluminense, se tem um favoritismo, ele é bem pequeno, porque eu acho o time do Fluminense um pouco melhor, mas ele não está jogando tão bem. O Fluminense já jogou mais bola nessa temporada. Eu acho que o Fluminense está dividindo um pouquinho a atenção, embora, claro, que a prioridade é mesmo a Copa Libertadores da América, mas tem, pela circunstância de calendário aqui no Brasil, a gente está acompanhando, está dividindo um pouco a atenção. E o Boca claramente soltou o braço aí. Aqui não tem perigo de rebaixamento, não tem perigo de nada, só está pensando nisso nos últimos tempos, está só pensando naquilo. Né? E tem jogadores também experientes, como tem o Fluminense. Eu acho que para o Boca é tudo que ele deseja depois de algum tempo conquistar um título extremamente importante. Fica muito claro que não importa muito o quesito exibição para o Boca. Interessa a conquista, a vitória. Se foi gol de mão, se bateu no bumbum do Cavani, não interessa nada, absolutamente nada. Gol de saco, nada, não interessa absolutamente nada. E outra coisa, se depender em campo do quesito garra, do quesito faca nos dentes, eu acho que é preocupante enfrentar o time do Boca dentro do Maracanã. Sim, acho que é um jogo bem difícil para o Fluminense e claro que nos últimos anos há um domínio brasileiro, eu já falei várias vezes sobre isso ao longo desses últimos anos aqui nos nossos programas. Há um domínio, claro, as últimas 3 finais foram entre brasileiros, os últimos 4 títulos foram de times brasileiros. Mas eu acho que quando se fala em domínio, normalmente as pessoas imaginam algo assim avassalador, assim, de todos os times. E não é. Para mim, houve um domínio do Palmeiras e do Flamengo, de 2 times que também dominaram aqui no cenário nacional. Os 4 últimos títulos ficaram entre eles. Agora que nesse ano nenhum dos dois chegou à final. E desde os anos 90, quase sempre tem um brasileiro na final. Então não é novidade ter um brasileiro na final. O que foi novidade foram 3 finais seguidas entre brasileiros, 4 títulos seguidos. 4 títulos seguidos já tinha acontecido entre 2010 e 2013. 3 finais entre brasileiros não. Já chegou a ter 2 seguidas, né? 2005 e 2006, 2 finais entre brasileiros. Mas esse domínio é muito por 2 times que eram muito regulares. O Palmeiras e o Flamengo estavam sempre chegando. O Palmeiras chegou na semifinal de novo, por muito pouco não chegou em outra final, perdeu nos pênaltis. Então esses times tinham essa regularidade. E mesmo eles, quando não estão bem, eles perdem, como o Palmeiras perdeu, como o Flamengo perdeu. Então eles eram melhores, só que estando no máximo. Então esse domínio brasileiro, acho que esse ano está bem claro, assim, que existe, claro, os fatos mostram isso, mas não é aquela coisa absurda, vai ganhar de qualquer um, de qualquer jeito.
O Fortaleza quase ganhou, mas perdeu a final para a LDU na Sul-Americana. O futebol equatoriano ganhou 3 das últimas 5 sul-americanas. Ano passado o Del Valle ganhou do São Paulo também. Esse ano o Flamengo caiu para o Olímpia. O Atlético Paranaense, vice-campeão, caiu para o Bolívar. O Palmeiras caiu para o Boca. Enfim, o Fluminense terá um jogo duríssimo. Assim, o Boca Juniors, acho que o emocional do Fluminense, acho que o Fluminense vai estar mais pressionado. Vai estar em casa, é um título inédito. O Fluminense está na sua segunda final, nunca ganhou. O Boca acho que joga mais tranquilo. O Boca empatou todas até aqui e levou nos pênaltis. Para eles, empatar de novo não tem nenhum problema. Então, eu acho que o lado emocional vai estar mais pesado também para o Fluminense. Esse detalhe que você lembrou do Boca é verdade. Ele foi chegando aos trancos e barrancos. Aliás, a gente tem visto isso em algumas competições. O Corinthians mesmo, numa das competições internacionais, na Sul-Americana, foi chegando aos trancos e barrancos. E quando você olhava, ele estava classificado. Chega num momento que isso para, né? Essa conspiração dos astros a favor para. No caso do Boca, isso pode continuar ou pode terminar. Eu reconheço que é importante para o Fernando Diniz, especialmente para o Fernando Diniz, para os jogadores, vários jogadores do Fluminense, vários têm muitos títulos. Você pega lá o elenco, ganharam títulos, tem lá taça em casa. Só o Marcelo, né? Nossa Senhora. Não é isso? Só o Marcelo, Felipe Melo mesmo, né? Entre outros jogadores importantes, têm títulos. O professor Diniz, questionado porque ele faz um bom trabalho, é um treinador arrojado, corajoso, que quer inovar, mas cadê? Ele ganhou o quê? É isso que as pessoas questionam. Mas numa hora a bola vai entrar, uma hora vai ganhar. Para ele, ganhar o título de Libertadores da América é um negócio assim, espetacular para ele. Além de tudo, agora está acumulando a função de técnico da seleção do Brasil. Então, para ele tem um sabor todo especial. Ele deve estar estudando esse jogo para valer e conta com jogadores experientes. Lá não tem nenhum sub-12. São jogadores que podem contribuir, já ganharam títulos e perderam títulos. Acho que sabem como se comportar. E do outro lado, a mesma coisa. Né? É um time que tem tradição, é o Boca, né? O Boca que está trazendo milhares de pessoas, já trouxe, está trazendo. Eu vi inclusive a imagem do ônibus saindo para viajar para o Brasil, indo para o aeroporto, dias antes da partida, sem dúvida, né? Quer dizer, acompanhado por uma multidão, como acontece aqui com grandes clubes brasileiros. Então a Argentina está mobilizada. Claro, porque tem esse muito sentimento, é um time argentino, exceção feita de 2, 3 grandes rivais lá, mas o argentino, nesse momento, quer que o seu futebol, que já tem o título de campeão mundial, leve também o título da Libertadores da América. De qualquer maneira, a gente vai acompanhar e esperamos um jogo muito importante, né, Bruno? Sem dúvida. E o Diniz, dias depois, vai ter Brasil e Argentina também no Maracanã. Então é um mês também importante para o Fernando Diniz, que eu gosto muito, mas sempre as pessoas questionam essa coisa. O que ele ganhou? E uma hora ele vai ganhar mesmo. O jogo acontece no dia 21. Dia 21 de novembro, no Maracanã, 21 horas e 30 minutos, o Bruno lembrou bem, tem Brasil e Argentina. E agora, nas próximas horas, o professor Fernando Diniz vai anunciar a convocação da seleção brasileira. Se depender da minha torcida, tomara, ele acabe com a mesmice, tenha coragem, porque ele pode passar para a história do futebol, e chame o Endrick para integrar a seleção brasileira, que enfrenta a Colômbia nos próximos dias e depois a Argentina dentro do Maracanã. Estou aproveitando esse tempo para lembrar isso. E olha, o Bruno sabe que eu citei isso num dos programas nossos aqui. O Nelson Rodrigues, que é grande historiador, grande personagem, jornalista brilhante, morreu há muito tempo e carioca como o Maracanã, disse que, em coincidência, tem sempre o dedo de Deus ou o dedo do diabo. É isso. Coincidência. O Pelé estreou no Maracanã jogando pela seleção brasileira em 1957, porque coincidiu dos clubes importantes do Brasil, entre eles o Botafogo, com grandes jogadores, todos eles estarem numa turnê e precisaram formar um time para jogar contra a Argentina. Eram 2 jogos. Aí o Silvio Pirillo, que era o técnico do Brasil naquele momento, da seleção, chamou um garoto de 16 anos chamado Pelé para jogar. Tinha que formar um bom time. E colocou o Pelé para jogar 45 minutos só no Maracanã, 1957. O Brasil perdeu por 2-1.
O gol brasileiro foi feito por aquele moleque de 16 anos. 3 dias depois, Brasil e Argentina se enfrentaram em São Paulo, no estádio do Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho. O Brasil ganhou por 2-0 e um dos gols foi feito pelo moleque chamado Pelé. O que aconteceu? Meses depois, convocação da seleção brasileira para a primeira Copa do Mundo ganha pelo Brasil, em 58, na Suécia. Vicente Fiola, o técnico, e o doutor Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação, chamaram, quase que exigiram, levar esse garoto. E o doutor Paulo deu uma empurradinha para, em determinado momento, ele ser titular. Todo mundo sabe o que aconteceu. A partir daquele momento, surgiu o rei do futebol. Estou falando tudo isso, não estou comparando o Endrick ao Pelé. Só estou dizendo que a gente não sabe o que pode acontecer com o Endrick, que tem tanto talento, né? É diferenciado. Diniz, você pode se transformar num personagem histórico, chamando o Endrick pela primeira vez para a seleção principal. E já pensou se você coloca ele para jogar alguns minutos contra a Argentina? Vai que dá certo! Até a próxima, Bruno. Até mais. Abração, obrigado pelo carinho. Até a próxima.